onde nós vamos falar um pouquinho sobre a busca pelas terapias integrativas. Suas considerações iniciais, Ju. Prazer tê-la aqui. Prazer, Alexandre. E se é para falar de terapias integrativas, está na nossa área, está no nosso chão, né? E vai ser um prazer enorme trazer esclarecimentos para os nossos telespectadores e trazer motivos para eles procurarem a terapia integrativa. Perfeitamente, é sobre isso que nós vamos conversar então, deixar bem claro aqui o que vem a ser essas terapias integrativas, que é uma tendência para os próximos anos. Estima-se que para os próximos 10 anos ou menos há uma tendência de procura sobre essas terapias integrativas. Então a gente vai refletir um pouquinho do que vem a ser isso. Nós temos programas de terapias integrativas ativas dentro do nosso Sistema Único de Saúde, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser isso e das nossas áreas, né? Por que a gente é terapeuta integrativo? No que a gente pode ajudar dentro dessa parte complementar em saúde, né? Então esse vai ser o nosso tema, né? E aí nós já começamos com uma sigla que não tem nada a ver com aquele sistema de troca de valores financeiros, tá? Aquele lá é o PIX, com PIX, tá? O nosso aqui é o PIX com PICS, tá? Então a gente vai falar de um PIX diferente aqui, tá? Então o nosso PIX aqui significa, são as siglas de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, né? Então, isso aqui são as ações terapêuticas de conhecimento tradicional, ou seja, que envolvem as terapias holísticas, integrativas e alternativas, enfim, para prevenir e amenizar doenças ou sintomas, muitas vezes das chamadas doenças da alma, ansiedade, depressão e tantas outras, não é? Exato. E aí sobre isso, né, para pesquisar, existem vários programas já, né, que não só o nosso aqui, mas também de outras redes, que vem falando um pouco dessas práticas integrativas, né, e inclusive trazendo comprovações também da ciência, né, o tanto quanto isso foi comprovado, a cura, a melhora, né, o próprio reiki, né, ele foi trabalhado, praticado, né, com imposição de mãos, como se fossem umas mãos de pau, né, e outro com mãos verdadeiras em dois grupos de pessoas. Aqui foram com mãos de pau, né, não tiveram energia nenhuma, não houve um resultado positivo. As que foram feitas com imposições de reikianos de verdade, obtiveram uma melhora significativa. Então, é através dessas experiências, né, que a gente chega nesse conceito, Alexandre. Sem dúvida. Então, dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, nós já temos cadastrados 29 procedimentos integrativos que as pessoas podem buscar, né? E a gente sabe que há movimentos na nossa cidade, reuniões, enfim, junto ao poder público, para que a gente consiga incentivos para isso, para que terapeutas possam se cadastrar e possam oferecer os seus serviços em prol da população nesse sentido. Não é para competir com ninguém, mas para complementar essa área da saúde que a sociedade está tão carente em todas as épocas, né? É porque existiu um período, né, Alexandre, que foi assim, os terapeutas trabalhavam no seu espaço terapêuticos, né? E fora isso, então, eram feitos serviços voluntários em hospitais, asilos, né, onde havia necessidade desse tipo de trabalho. É claro que com um número pequeno, né, de voluntários, não conseguia, né, adaptar toda a cidade, a demanda de toda a cidade, né? Então era um grupo pequeno. E é por causa disso que hoje nós temos essa demanda, essa necessidade, né, de incentivo para as pessoas, né? Então muitas pessoas hoje gostariam de ser terapeutas, mas elas não têm incentivos. Ou elas se tornam terapeutas somente dentro do seu espaço terapêutico, ou então elas têm que ser uma voluntária gratuita. Mas a gente sabe que a gente vive num sistema hoje que também é financeiro, né? Tu também precisa do teu sustento, tu também precisa do teu alimento. Então, não se vive só de caridade. Então, hoje, como nós temos o direito dessas práticas serem uma profissão, por que não reivindicar os nossos direitos, né? E para isso não é só o terapeuta se manifestar, né? A pessoa consultante, ela também pode ir em busca, ela também pode reivindicar esse direito dela, né? Não é isso que se faz hoje na política e entre outras redes, eles não vão lá reivindicar os direitos deles, né?
nós temos o nosso direito também. Então, se pede nesse momento, se espera nesse momento que se unam mais terapeutas, que se unam mais consultantes, né? Para que tenha esses tipos de reuniões e se instale isso também na nossa cidade. Com certeza, e nós podemos trabalhar em conjunto com a medicina convencional, perfeitamente complementando os tratamentos, né? Então, não veio dizer, não segue só eu, só fulano, só beltrano. Não, faça-se o tratamento convencional e coloque-se junto o alternativo, porque são ações terapêuticas baseadas em medicinas tradicionais, milenares, que vão a fundo no ser, né? E as pessoas, elas sentem os benefícios. Não, nada vai contra o sentir. Quando a pessoa se sente bem, né, utilizando um método diferente, alternativo, e aquilo ela fez muito bem. Os resultados eles chegam a ser instantâneos, né, ou num curto espaço de tempo que seja, mas a pessoa sente. E contra o sentir não tem como disfarçar, né? Então a pessoa sente isso energeticamente, emocionalmente, né, e isso complementa o que ela vem fazendo. Então, é uma tendência, as pessoas já estão buscando isso. Montenegro tem uma gama de terapeutas já muito grandes em diversas áreas, né, e que estão contribuindo muito e viria a coroar esse serviço de PIX mais fortalecido pelo poder público, né, nos buscando, como já houve reuniões a respeito, né, de informações e para engrandecer isso, né. E aí vem de caminhada com a nossa luta, né, Alexandre? Porque o que acontece assim, ó, se esses órgãos pudessem escutar os depoimentos que chegam até nós, os benefícios dessas práticas, né, o que acontece nesse momento? A gente acaba tendo ali, ó, no nosso limite, através de uma rede social ou de alguma coisa, pegando um depoimento aqui e ali para tentar incentivar mais pessoas a conhecerem essas práticas, a buscarem essas práticas, a darem voz para essas práticas, né? Eu posso te trazer aqui, por exemplo, um caso que chegou até mim assim, ó, e que me emocionou profundamente. Uma vez eu fui no hospital e eu já trabalhei com 2 pessoas na UTI do hospital, né? E que saíram de lá sem sequelas, né? E aí uma vez eu estava lá no hospital, eu fui fazer uma prática, né, alternativa de reiki numa pessoa, e quando eu estava lá tinha uma senhorinha de idade sentada ali do lado e ela estava com a alta na mão, pronta para ir embora. Eu estava só esperando a pessoa vir buscar ela. Mas aquela vozinha relatou que ela estava com uma profunda dor de cabeça. Ela estava louca para ir embora de uma vez para descansar porque ela estava com muita dor de cabeça. Naquele momento eu pedi licença e permissão para ela se ela me permitisse aplicar um reiki nela. E ela consentiu na hora. E eu então, ela sentadinha ali mesmo na cadeira, com a alta dela, esperando só alguém vir buscar, eu fiz a prática do reiki, né? Coloquei toda a minha intenção, toda a energia do universo, né? E tá. Agradeci a ela, dei tchau e fui para casa. Quando aquela pessoa que eu fui lá fazer a prática do reiki ganhou alta do hospital, ela veio me procurar, porque ela disse, eu vim aqui te trazer um recado. Aquela vozinha que tu atendeu lá, que estava de alta, pediu que eu viesse até ti e te agradecer imensamente, porque 5 minutos depois ela não tinha mais dor de cabeça. E ela estava imensamente grata. Então, são coisas assim que chegam até nós, né, Alexandre, que nos motivam cada vez mais a trabalhar com a terapia alternativa, né? Só que assim, nós já sabemos disso, nós já sabemos o que essa terapia faz, né? Então, a gente começa a correr atrás de depoimentos, né, para que se manifestem outras pessoas e para que isso chegue também até os órgãos públicos, né? Para que eles abrem portas, para que eles deem espaço para nós. Olha um hospital desses aqui como nós temos no nosso Montenegro, né? Sim. Ele já abriu as portas para o voluntário ir lá trabalhar e eles já comprovaram a eficácia e a melhora, né? Recebendo essas terapias. Agora, por que não abrir portas para contratar terapeutas alternativos, né? Que possam estar lá exercendo a sua função, o seu cargo, né? Porque isso hoje é uma profissão. Sim. A gente não está falando aleatório, nós estamos falando de uma profissão. E por que a nossa profissão aqui na cidade não pode ser vista ainda dentro de uma rede pública que a gente pode atender muito mais
mais demandas Sem dúvida. do que no nosso espaço limitado. Sem dúvida. É abrir mais, porque já que o benefício é para a sociedade, né? E quando a gente fala em sociedade, a gente fala terapeutas e atendidos, porque ambos vão sair ganhando, né? Então, incentivo nesse ponto é essencial. Mas daí entra o conhecimento. Nós estamos à disposição para falar a respeito, né? Alguma palestra, algum estudo, né? A colher os depoimentos, as chamadas provas sociais disso, né? A gente pode, as pessoas, né, querendo de livre e espontânea vontade deixar o seu depoimento escrito, gravado, né, para falar do benefício que tiveram, né. Nós também tivemos voluntariado aqui no hospital da nossa cidade no ano passado, né, e a gente viu de perto o benefício que foi para os funcionários. Então, imagina quando abrirmos para os pacientes, né, que são iguais ou mais necessitados, né. Nós temos um exemplo, eu não vou saber dar nomes agora exatamente com clareza, como é que foi o nome desse projeto, né? Mas eu sei a cidade, foi em Bom Princípio, e parece que um grupo de voluntários, né, foram lá nas redes públicas, né, nos UBS, esses lugares assim, e começaram a fazer um tratamento voluntário com as pessoas com vários tipos de terapias alternativas, né? No final, se eu não me engano, foram 30 dias ou algo assim, no final do tratamento ali, houve um grande resultado nos postos de saúde, contestando ali que houve uma baixa significativa de pessoas adoecidas, de pessoas buscando o posto, né? Então, olha só, hoje o que a gente quer questionar sobre isso, né, Alexandre? Será que a gente tem que ser só voluntários para fazer isso? Será que é justo a gente sair trabalhando só como voluntário? Eu acho que a gente pode ser voluntário sim, aqui e ali de vez em quando, mas isso não pode ser permanente. O que nós estamos buscando aqui hoje é o espaço do terapeuta de ser reconhecido o seu trabalho, né, como uma profissão e de ganhar espaço permanente nos lugares também, né, e não serviços voluntários. Exatamente. É um direito nosso adquirido pelo quê? Pelos resultados que a gente oferece às pessoas, que a gente intermedia, né, para que eles possam ter esses benefícios e ter relatos como esse que tu teve, né? Uma situação ali despretensiosa, né, um comentário que gerou um atendimento voluntário, mas cujo benefício é digno de uma profissão, né, remunerada, tendo os seus direitos respeitados e tudo, né, porque gera benefícios à sociedade, né? Por exemplo, quando a gente fala às vezes de um medicamento, né, que a gente vai testar no paciente e ver se vai dar certo, se a gente não precisa trocar, coisa e tal, então muitas vezes pode acontecer a piora, né, ter o efeito colateral do medicamento, ser necessário trocar, né, isso a gente já sabe, por mais que a medicina estudou e sabe os efeitos colaterais, ela sabe que em algumas pessoas aquele medicamento vai dar certo e em outras não. Então ela vai ter que ir testando até ver que tipo de medicamento dá certo com a pessoa. Agora, já nas práticas integrativas, isso não acontece. Eu nunca recebi um relato de uma pessoa que quando recebeu uma terapia alternativa, seja de reiki, de barras de regressão ou de qualquer situação que ela veio buscar, né? Eu nunca recebi um depoimento de volta dizendo que a pessoa piorou em vez de melhorar. Todos os retornos que a gente tem sempre são de melhoras. A pessoa volta cada vez melhor. E hoje tem as pessoas que no primeiro atendimento já sente a melhora. Quando ela volta para o segundo, nossa, como eu mudei. E hoje a coisa vai muito mais além. Como nós falamos num programa anterior, né, da energia universal, da energia de Deus, esses trabalhadores que trabalham com terapias alternativas, o próprio espaço deles já são propícios energeticamente para se construa um ambiente adequado para a pessoa que vai receber. Então nós temos muitos relatos hoje, Alexandre, por exemplo, enquanto a pessoa está ali na sala de espera, na recepção de um lugar alternativo, ela já começa a sentir paz, leveza, já começa a sentir o processo da cura, quando muitas vezes na medicina tradicional isso é o contrário, né? Leva uma criança ou leva uma pessoa lá e vê alguém todo de branco ou vê um médico, a criança já quer sair correndo. Agora vai no espaço terapêutico, nas medicinas alternativas, né? Chega lá, vê uma sala colorida, vê uma bonequinha, a criança não quer nem sair dali, já quer ficar ali brincando.
multiplicando. Isso vai Deus do pequeno ao adulto. A partir do momento que tu entra nesse ambiente, já começou ali o teu trabalho de cura. Tu já começou a receber essa energização. Tu já começou a receber esse relaxamento. Não tem como não sentir bem. Com certeza, a gente falou no programa anterior aqui sobre a psicosfera, né? Sobre o ambiente psíquico, né? Que as nossas emoções, os nossos pensamentos geram, né? Então imagina num espaço holístico, alternativo, que é trabalhado para tratar o interior das pessoas. Como é que não é essa atmosfera? Então a pessoa já chega na sala de espera sendo tratada, porque o ambiente está propício para isso, é todo preparado para aquilo, né? Interessante. E aí entra o que nós já falamos no programa anterior também sobre o preventivo, Sim. né? Tu tá naquela sala de espera, tu já tá trabalhando o preventivo, né? Tu já tá ali se energizando, se harmonizando, né? Então, quando uma pessoa busca uma terapia alternativa, ela está prevenindo para que as emoções e a psique dela não se manifestem no corpo físico. Ou quando já se manifestou, ela tem soluções, ela tem possibilidades, ela tem caminho de obter a cura para aquela manifestação, né? Então, é muito comum ter casos, por exemplo, de pessoas com câncer ter se curado, de pessoas com o ouvido aberto ter fechado, né? Então, existem vários depoimentos, vários relatos. Não foi milagre, não foi magia, não foi mandinga que foi feita, né? Foi simplesmente a pessoa se permitiu receber, estava aberta para esse momento, o terapeuta tinha a ferramenta certa para indicar para aquela pessoa estava aberta, seguiu e se curou. Sim. Então, essa ciência integrativa, ela ainda é uma ciência desconhecida por muitos, né? Porque a gente está muito acostumado, logicamente, com a convencional, tá? A gente tem mais contato com a convencional. Agora, esta que é complementativa, ela veio somar e acender um sinal de alerta para nós quanto ao nosso interior, porque a gente busca muita coisa de fora para dentro, né? E a gente deixa o interior, o dentro para fora, as traças, né? E aí quando a gente vê, a parte emocional está em frangalhos, mas o nosso corpo ele está bem assessorado, né? Só que há um conflito aí. Então, para que haja harmonia entre todos os corpos, entre todos os seres, o físico, o espiritual, o psicológico, enfim, nós precisamos unir as ciências. É fase de cooperação que nós precisamos ter agora. Se há uma tendência para os próximos anos, a holística que trata o todo, eu não posso ver sob um prisma só. Eu preciso ampliar a minha visão. Então nós precisamos conhecer e precisamos de incentivo para isso. É que a gente vive muito esse mundo aqui, né, Alexandre? Esquecendo de que, né? Esquecendo dos conhecimentos que a gente já tem, né? E a gente vai deixando passar despercebido. Por exemplo, né? Todas as terapias, inclusive a medicina que existe hoje aqui na Terra, ela antes de vir para cá, ela foi criada por Deus. Ela já esteve num outro universo, né? Então ela é trazida de lá para cá, né? Ah, mas será mesmo que é verdade isso? Será que eu acredito nisso? Aí eu te pergunto, por que quando tu tá lá para fazer uma cirurgia física, por exemplo, é uma cirurgia grave, de sérios riscos, né? Por que tu vai ali orar para Deus e reclamar ajuda se tu não acredita nisso? Se tu tá orando para Deus e pedindo ajuda, tu tá pedindo intervenção. Tu tá pedindo conhecimento além desse que existe aqui na Terra. Então, tu está pedindo auxílio de quem tem mais conhecimento do que nós. Então, se esse ser do universo tem mais conhecimento de nós, ele é o criador de todas as coisas, foi ele que criou todas as terapias. E a gente tem esse conhecimento e a gente sabe disso. Só que a gente precisa acreditar mais, a gente precisa ter mais fé, a gente precisa se unir mais, né? Para trabalhar mais com isso. Se presume, né, que aonde nós queremos chegar é que o número de terapeutas cresça tanto quanto a área da medicina. E quem sabe num futuro, bem além, que a gente já nem sabe se vai estar aqui ainda, né, seja ao contrário, seja menos medicina tradicional e muito mais alternativa. Exatamente. E quando a gente fala em doenças da alma, tem muito a ver com o PIX esse aqui? Com certeza,
porque o PIX já diz tudo, né? Integrativo, e a doença da alma também é isso, né? Então a doença da alma, ela vem para se manifestar. E se tu buscar essas terapias integrativas, tu está buscando a cura da doença da alma. Sim, trata muito a nossa parte emocional e psicológica, porque se é da alma, vem de dentro, né? É de dentro que deságua para fora, no corpo, que é a última manifestação, não é a primeira, né? Então, dentro disso, o que é uma doença da alma? É considerada, por exemplo, doença da alma, ansiedade, né? Depressão e as suas formas menores, daqui a pouco melancolia, tristeza profunda, né? Coisas assim que nem sempre uma remediação convencional vai dar jeito, né? Mas daí é toda uma série de terapêuticas que visam certos resgates do quê? Do seu próprio ser, de um senso de autoconhecimento maior, como a gente já falou nos outros programas também, né? Se eu estou nesse estado é porque eu não me conheço bem, eu não consigo lidar com os meus sentimentos. Então, quando eu deságua para as emoções, me desarranja de uma forma que aí eu recorro a tudo que aparece. Falou agora em mandinga, até isso, né? Se precisar, para que a gente dê jeito na situação, né? Com certeza, eu trabalho muito com um carro-chefe, né? O meu carro-chefe hoje se intitula Reiki. E hoje ainda eu estava explicando para uma consultante, né? Quando ela me perguntou, Ju, resume para mim, define o que é Reiki, né? O que é? Hoje tu tá, por exemplo, assim, com uma dor no teu corpo físico, tá precisando de um relacionamento, tu vai procurar um massagista. Tu tá com um problema psicológico, tu vai procurar uma psicóloga. Tu tá com um problema em algum órgão, alguma doença, tu vai buscar um médico, né? Então, assim, ó, tu vai sempre buscar o especialista daquilo. Então, tu vai ter que consultar um de cada vez dentro das tuas necessidades. O Reiki, como já diz, né, uma terapia integrativa, complementar, ele é o especialista que ele atua nisso tudo, Alexandre. Porque o Reiki, além dele atuar no teu corpo físico, ele vai atuar no teu emocional, a doença da alma, ele vai atuar no teu mental, no teu espiritual. Corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, ele é um terapeuta só, digamos, para todas as áreas. Então, tu não vai precisar recorrer um de cada vez, porque cada vez que tu busca essa terapia, tu está trabalhando todo o conjunto, ele está se integrando com o todo. Ele não vai dizer assim, hoje, Alexandre, eu vou trabalhar só o teu corpo, volta aqui semana que vem eu vou trabalhar a tua psique, volta na outra que eu vou trabalhar o teu emocional. Ele não age assim, ou ele não faz assim, tá ali no psicólogo, né, o caso é mais sério, precisa de medicamentos, tá, vai lá para o psiquiatra, né? Não funciona desse jeito. Quando tu trabalha com o Reiki, ele abraça tudo. Ele já está dizendo, eu vou lá no teu emocional, eu vou lá no teu espiritual, eu vou lá no teu mental e eu vou lá no teu corpo físico. Eu vou mexer em todos eles ao mesmo tempo para que haja o equilíbrio. Porque não adianta tu mexer só numa parte e a outra está desequilibrada, né? Então ele é o complemento do todo. E é por isso que hoje essas terapias alternativas vêm ganhando espaço, elas vêm crescendo. Porque às vezes tu precisa fazer um longo tratamento, às vezes a pessoa está tão somatizada de tanta coisa, emocional, mental, espiritual, que ela tem que dar conta de ir em cada especialista. Hoje eu marquei com o médico, também com a psicóloga, depois com o psiquiatra, agora eu estou tão tenso, eu preciso de um massagista, né? Eles vão buscando uma terapia de cada vez de acordo com as suas necessidades, né? Quando que no Reiki tu pode chegar lá com todos esses problemas. Tu pode chegar lá com problema emocional, espiritual, mental, com dores no teu corpo físico, porque ele vai trabalhar tudo isso. E assim como o Reiki, existem outras terapias alternativas que também trabalham esse um todo, né? Então, por que hoje eu vou escolher ir num lugar para tratar uma coisa de cada vez, quando eu tenho a possibilidade de tratar o todo? Sim. E conhecendo 29 procedimentos, né? Então nós podemos nos deleitar com tudo isso, né? Porque como tu falaste, é como se a gente pulasse de uma caixinha para outra, né? A gente está buscando alguma coisa que nos faça bem, né? Já essa terapia integrativa, dentro desse PIX aqui, é uma grande caixa que tem tudo ali dentro. Então eu caio de cabeça nessa
única e grande caixa ali. E ali eu vou buscando me conhecer, me tratar de dentro para fora, de fora para dentro, como eu já tenho feito muitas vezes, né? Mas daí eu vou me complementando em termos de conhecimentos, de práticas e principalmente de forma de sentir o que eu tenho diferente. Porque tu comentasse antes, né? A terapia alternativa nunca piora ninguém, né? Agora o que ela pode fazer é tratar uma coisa, mas já te abrir brecha para a próxima coisa que tu tem que tratar. Não é que tu piorou, mas que ela fez com que tu abrisse os olhos para outra coisa que tu precisa tratar também. Né? Então ela não instalou outra coisa e aí tu ficou pior com aquilo. Não, ó, eu estou me tratando disso aqui, estou melhorando, mas ela me fez enxergar um outro lado aqui que eu não enxergava antes, que eu não percebia e que a terapia me abriu os olhos. Né? Então eu não necessariamente piorei, ela só ampliou o meu campo de visão para eu poder me tratar mais como um todo, me perceber. Ela descortina véus, em outras palavras, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, a prática da terapia integrativa hoje, né, eu sou suspeita de falar, né, porque como terapeuta e apaixonada por essa técnica, né, mas eu sou uma das apoiadoras, além de ministrante, palestrante, né, que as pessoas busquem mais esse conhecimento, né, Alexandre, se oportunizam, que elas não caiam naquela regra assim, ó, quando se fala de terapia integrativa, nós temos um leque de terapias, né? Assim como dentro da área da medicina. O que acontece muitas vezes? Às vezes tu vai no médico, tu não gostou daquele médico, não gostou do atendimento, não se sentiu sintonizado, né? Aí o que tu faz? Tu vai desistir? Não, a pessoa procura outro médico para trabalhar daquele problema, né? As terapias integrativas funcionam do mesmo jeito. Daqui a pouco a pessoa foi lá, fez uma sessão de barras. Ai, não, eu prefiro o reiki, Ju. Eu prefiro fazer o reiki do que barras, né? Tem outra pessoa que já vai dizer ao contrário. Ah, Ju, vamos fazer uma sessão de barras? Por quê? Porque ela se sintonizou com aquilo, né? Então, as terapias integrativas hoje, ela tem um leque, né? As pessoas têm que ir lá, conhecer, experimentar qual eu gostei mais, qual eu senti mais, qual eu senti mais resultado, qual me abriu mais, qual me expandiu mais, né? E seguir aquilo. Então, leques de oportunidades dentro dessa terapia é o que mais tem. O que precisa hoje é a pessoa se permitir conhecer. Por isso que a gente comentou antes que muitas vezes o atendido também nos ajuda dentro do processo, né? Às vezes a gente se identifica e às vezes ele diz só, eu gostei mais dessa aqui, nós podemos fazer essa aqui e não está errado, e ele nem está querendo nos ensinar como atender ele. Não, é algo que ele sintonizou, que ele sentiu. Então esse é o caminho, né? A gente só oferece as ferramentas, a gente intermedia o tratamento que é ele que está fazendo. Ele está se percebendo, ele está se despertando para aquilo. Exato. Então, acho que a gente pode deixar também, né, para quem está nos assistindo, as pessoas que têm ideias, que têm projetos, que querem se unir a isso, né, Alexandre, buscar cada vez mais essa força, né, quem sabe a gente consegue chegar junto nos órgãos públicos, né, lançando algum projeto e fazendo valer os nossos direitos também. E para isso, sozinhos a gente não consegue nada, é uma parceria, né? Nós como terapeutas, você como consultante, né? Os projetos aí estão para serem assinados, estão aí para serem assistidos. Exatamente, e o nosso programa está à disposição para receber outros terapeutas e também representantes do poder público que quiserem conversar com a gente sobre esse apoio que a gente está buscando, né, para tornar as terapias integrativas conhecidas, né? Com certeza, o convite está feito. Certo. Então estamos chegando ao final do nosso programa. Se tiver mais alguma consideração final, fique à vontade, senão a gente dá encaminhamento para o nosso encerramento. Então, agradeço muito as pessoas, né, que ultimamente têm dado os seus feedbacks, têm trazido os seus depoimentos, né, tanto nas redes sociais, né, como pessoalmente, como através, né, do WhatsApp, ligando, telefonando, né, sempre trazendo o seu resultado. A confiança que é depositada em nós é imensa e eu só posso dizer muita gratidão por isso. Gratidão, então, pela parceria mais uma vez. E vamos buscar, através de todo esse conhecimento e reflexão, expandir a nossa consciência para o despertar do ser. Até um próximo programa, obrigado pela sua atenção e até mais. Até mais.